de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo de número 29. Diz assim: Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Nós estamos vivendo o tempo final da igreja na terra. Eu creio que o povo de Deus, povo que busca orientação de Deus, tem essa certeza, cada um tem essa certeza no seu coração, que nós estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento da igreja. E o texto que eu li fala que depois do arrebatamento da igreja, vem sobre a face da terra um período que a Bíblia chama de a grande tribulação. É um período de 7 anos, que Deus diz que ele foi repartido em 2 períodos de 3 anos e meio. E o primeiro período de 3 anos e meio, ele é conhecido como tribulação, e o segundo período como a grande tribulação. Diz que Deus fez essa abreviação deste período de 7 anos, porque senão ninguém suportaria. Ninguém suportaria vivo a grande tribulação nos 7 anos. Esse período chamado a grande tribulação, ele marca o final da dispensação da igreja. Então a igreja já está vivendo a sua 6ª dispensação, e a última dispensação é a 7ª, e essa 7ª dispensação, a igreja não estará mais aqui, é Deus reinando sobre a terra toda a partir de Israel e dos judeus. Então, para nós gentios, a nossa história como povo de Deus aqui na terra termina nessa dispensação. Dispensação é um período de tempo em que Deus se revela, e no final desse período ele cobra um comportamento das pessoas, da humanidade, em relação a esta revelação. Esta dispensação da igreja, chamada dispensação da igreja, é a mais longa já vivida até então. Já vai para 2000 anos. É a mais abrangente, é a mais graciosa. É a dispensação em que Deus abriu a porta do céu e deixou claro que, se depender dele e de Deus, todo mundo vai para o céu. E as pessoas que não entrarão no céu e não viverão na eternidade com Deus, não foi por causa de Deus, foi por causa de cada um. Foi uma opção de cada pessoa em relação ao plano de Deus. Eu creio que eu estou falando algo que todo mundo aqui sabe, amém? Então nós sabemos que a qualquer momento a igreja será tirada e dá-se início na terra o período chamado a grande tribulação, e vai acontecer os tormentos que estão descritos nos evangelhos e também no Apocalipse. O que se discute agora no meio teológico, que
tem levado muita gente a se preocupar é se a igreja vai passar pela grande tribulação ou se a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, uma grande parte dos pregadores estão dizendo que a igreja tem que passar pela grande tribulação e buscam versículos na Bíblia e fundamentam que a qualquer momento o anticristo assume o governo mundial e a igreja estará aqui, as pragas do Apocalipse virão e a igreja terá que sobreviver a elas e ser fiel a Deus, a Jesus até o fim. E, enfim, nós passaremos pela grande tribulação. Quem me entendeu, diga amém. Uma outra parte diz que não, que a igreja vai embora antes da grande tribulação. Uma vez que a grande tribulação é chamado na Bíblia de o tempo ou o dia da ira de Deus sobre os moradores da terra, porque eles rejeitaram o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e amaram mais a mentira. Então, uma vez que eles aceitaram o erro no lugar da verdade, então Deus agora levará a igreja e enviará no finalzinho da dispensação da graça, nos últimos 7 anos, esse período do juízo de Deus sobre todos que habitam sobre a face da terra. Longe de convidá-los para a gente entrar na discussão e tomar partido, a mensagem que eu quero passar para os irmãos, rapidamente, no curto espaço que nós temos, é que é um fato que nós sabemos que a grande tribulação vem. E será um período sem precedentes na história. Isso é uma verdade, que ela pode começar a qualquer momento. O mundo está maduro para isso. O mundo está profeticamente preparado para isso. Tudo que Jesus disse que viria antes já veio. Então o que está faltando agora é a trombeta tocar e a igreja ser arrebatada, e ela não passaria pela grande tribulação, e aqueles que ficaram entrariam na grande tribulação. Ou então, se a igreja for ficar na grande tribulação, é a qualquer momento, a partir do mercado comum europeu, o homem da iniquidade, o anticristo, o homem do pecado, assumir o governo do mundo, e a partir dali a terra sofreria as previsões do Apocalipse, nós estaríamos aqui como igreja. Em vez de nós ficarmos discutindo se a igreja vai estar aqui ou se a igreja vai antes da grande tribulação, o que nós precisamos saber, de acordo com o texto que nós lemos, é que é um fato que existirá um período de grande tribulação. E se a igreja vai passar ou não vai passar, isso não importa muito. Nós cremos, eu creio, e a grande maioria dos irmãos, dos pastores, acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Que o Espírito Santo, que é o que convenceu a igreja, que vestiu a igreja, que formou a igreja, que moldou a igreja, que durante todo o seu ministério a igreja nasceu, ele leva a igreja para o encontro com o Senhor nos ares, e a partir daí existe uma batalha angelical, quando Miguel peleja contra Satanás e seus anjos, e os precipita do céu à terra, e começa o período chamado a grande tribulação na terra. Mas eu queria que você olhasse comigo mesmo na sua Bíblia, aí no Apocalipse, no capítulo 21 de Lucas, olha que interessante. Versículo 5 diz assim: falavam alguns a respeito do templo que estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Só no capítulo 21 de Lucas, você vai ver aí na sua Bíblia, com riqueza de detalhes, Jesus profetizando e se cumprindo. Então tinha algumas pessoas, falavam alguns, olha o templo de Israel, uma das maravilhas do mundo, que coisa linda. E Jesus olha para aquelas pessoas que estavam falando e falou assim: olha, vou dizer uma verdade para vocês, está vendo esse templo aí?
não vai ficar uma pedra em cima da outra. Ele será destruído. Menos de 40 anos depois se cumpriu. Menos de 40 anos depois se cumpriu. O templo foi destruído, arrasado e virou um monte de entulho. Na sequência, no versículo 7, alguém perguntou: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá da sua vinda? Aí, se você ler devagarzinho, do 7 até o 19, Jesus vai dizer assim: olha, ninguém se engane. Virá muitos profetas, muitos pregadores, e eles vão ficar falando um monte de coisa. E eles vão dizer: ele está aqui, ele está lá. As pessoas ficarão discutindo opiniões, cada um querendo trazer para si a verdade dogmatizada. É o que está acontecendo hoje. Há uma disputa na internet, nos púlpitos, nas igrejas, para cada um se colocar como um oficial, um pregador oficial indiscutível, querendo fazer valer sua opinião, querendo fazer valer seu nome. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Romanos 14, de 1 a 6, Paulo diz assim: por que vocês ficam discutindo opiniões? Um achando que pode comer, o outro acha que não pode comer. Um guardando o dia, o outro não guardando o dia. Um dizendo que vai acontecer assim, o outro dizendo que vai acontecer do outro jeito. Falou: vocês não sabem que especificamente Jesus Cristo veio e morreu para ser Senhor de vivos e de mortos? Portanto, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Não importa se você vai estar vivo ou morto. O que importa é que a partir do momento que você confessou Jesus como seu Senhor, Ele é o Senhor e nós não discutimos mais opinião. Eu não tenho seguidores, eu sigo a Cristo. Nós não formamos opinião, nós somos informados do céu pelo Evangelho das Boas Novas. Então, antes de alguém querer tomar partido e falar: olha, eu sou deste segmento, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós, Deus já tinha determinado o que determinou no eterno passado. E não somos nós que vamos mudar isso. Ele falou: Jesus veio, e a partir do momento que ele veio, ninguém vive para si. Quem está vivendo não vive para você, e quem está morrendo não morre para ele. Quem vive, vive para Deus, e quem morre, morre para Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi exatamente para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então fique sabendo, disse Paulo, que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai poder falar para Deus: ah, o pastor falou que era pré, que era pró, e ele me enganou. Não, cada um dará conta de si mesmo a Deus, porque todos nós seguimos diretamente a Cristo, e é Ele o pastor do rebanho. É o Espírito que Ele enviou que fala no seu coração como fala no meu. Como está falando no coração da igreja, no mundo todo, a mesma mensagem. Mas algumas pessoas têm se endurecido contra o Espírito Santo de Deus, contra o Evangelho da Verdade, e querem fazer valer suas opiniões. Se nós formos arrebatados antes, fomos para o Senhor. Se não formos arrebatados antes, ficaremos aqui para o Senhor. Se vivermos, viveremos para o Senhor, e se morrermos, morreremos para o Senhor. A Bíblia fala que nós, que estamos vivos, e os que já morreram, nós estamos muito perto um do outro. Quem me entendeu, diga amém. A única diferença é que todos nós já morremos em Cristo, e eles terminaram a missão deles na fé, atravessaram a linha do tempo, entraram na eternidade,
estão aguardando se completar o número dos salvos ou o número dos dias em que a igreja vai viver aqui. E quando a trombeta tocar, olha a distância que nós estamos dele, num piscar de olhos. Diz que quando a trombeta tocar, num piscar de olhos, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. Qual a distância de tempo? Um piscar de olhos. É o que nos separa deles. A única diferença é que eles cumpriram a missão deles, estão aguardando o toque da trombeta. E nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, aguardando o toque da trombeta. Nós não vamos nos distrair com questões humanas e religiosas. Quando alguém perguntou para Jesus, ele falou assim, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mas olha, não é ainda o fim. Sabe o que vai acontecer primeiro? Vocês serão perseguidos, muitos de vocês morrerão, falando para quem estava ouvindo ele. Muitos de vocês morrerão, vocês serão expulsos e andarão prisioneiros pelas nações. Mas não se preocupem, vocês vão morrer, mas nenhum fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Olha a precisão milimétrica, espantosa. Jesus dizendo, nos últimos dias, o começo da tribulação é começar a falar de guerra. Mas para vocês que estão aqui, isso agora não é o começo. Vocês ainda vão sofrer, vão ser arrastados, vão ser expulsos entre as nações. Isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Aí ele volta a falar da Jerusalém sitiada, e depois da Jerusalém sitiada, no versículo 25, ele volta a falar para o nosso tempo e começa a dizer, olha, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu acho que todo mundo já percebeu que nós estamos vivendo isso, amém? Lá na frente vocês vão perceber que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, coisas espantosas acontecendo, gente desmaiando de horror na perspectiva das coisas que sobrevirão, bramido das ondas, terremotos jamais vistos. Ele falou, os homens desmaiando. Então, quando estas coisas começarem a acontecer, levante as vossas cabeças. Levantar a cabeça, ele está dizendo, olha para um tempo além do seu tempo. Pare de olhar para as circunstâncias do dia, da agendinha, do cronos. Nós estamos vivendo na perspectiva da eternidade. E tem muita gente se relacionando com Deus hoje no seu calendário, no seu gosto, no seu ego, no seu programa. Isso é mais perigoso do que qualquer catástrofe que está por vir. Porque o que vai vir, virá. Veja que o texto que eu acabei de ler diz assim, olha, para que vocês possam escapar das coisas que há de vir sobre o mundo. Estas coisas virão, estão determinadas, não há o que fazer, não tem como impedir. O que nós podemos mudar é a nossa posição em relação a elas. Quem está me entendendo, diga amém. Então, muitas vezes nós ficamos discutindo opinião, o inimigo fica dando um motivo para você brigar. Fica dando um motivo para você torcer. Um motivo para você assumir um partido. Foi isso que ele fez lá no Éden. É isso que ele tem feito ao longo da história da humanidade. Porque muitas pessoas preferem ir para o inferno e ter razão do que ser salvo e achar que quem tem razão é Deus. As pessoas abraçam ao seu ego, abraçam a sua opinião, abraçam a sua honra, abraçam ao seu nome, abraçam os seus afazeres e esquecem
que os acontecimentos proféticos estão se cumprindo debaixo dos seus olhos. Então, quando Jesus falou assim, quando essas coisas começarem a acontecer, não é para a gente ficar com medo. Ele falou assim, olha, exultai. Isso quer dizer que está chegando a vossa redenção. Vocês serão resgatados. Vocês conhecerão o que é viver uma vida fora do corpo. Uma vida onde Deus preparou para os seus viverem. Uma vida pela qual Deus enviou seu Filho para morrer a nossa morte, para nos dar a vida que Ele tem proposto para que vivamos com Ele no seu reino, chamado Reino de Deus. Ele faz um alerta para nós do tempo do fim. Ele ainda propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vocês saberão por vocês mesmos. Ele está dizendo, todo mundo consegue entender que quando uma árvore está brotando, chegou o verão, ela vai frutificar. Amém? Quem aqui sabe disso? Diga amém. Pois bem, a figueira é Israel. Então vocês olham para Israel. Israel não foi espalhado no ano 70? Foi. Nunca mais brotou. Ficou até o ano de 1948. Então você, falando para nós agora do tempo de 1948 para cá. Falando com a gente. Então vocês olham para a figueira. Quando a figueira brota, vocês sabem que está próximo o verão. Então vocês olham para a figueira. Em verdade vos digo que não vai passar esta geração em que a figueira brotou, sem que todas estas coisas aconteçam. Quer dizer que nós podemos marcar a volta de Jesus? Nunca, jamais. Aquele dia e hora ninguém sabe. Ele virá como vem o ladrão na noite. Ninguém sabe o dia e nem a hora que o ladrão vem. Se você soubesse dia e hora, não teria roubo. É chamado de ladrão porque roubou. Se roubou é porque ele veio numa hora em que ele não estava sendo esperado. Aí o aviso de Jesus para nós é o seguinte, ele falou assim, olha, nunca aconteça, isso é que a gente precisa aprender. Não é defender opinião, não é tomar partido, fazer parte de uma torcida, de um time, discutir. Não é nos posicionarmos. É nos prepararmos para o que vai acontecer, porque vai acontecer. Mateus, para ilustrar isso, diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A expressão equivale ao seguinte, onde tiver um homem na face da terra, pode estar lá nas geleiras, numa profunda mina de carvão, numa espaçonave. Isso tem a ver com a humanidade. Onde tiver o cadáver, se junta as águias. Onde tiver um pecador, chegará o juízo. Onde tiver um salvo por Jesus, chegará a salvação. É o que está determinado por Deus para com o seu povo na face da terra. Então, se você é um salvo por Cristo, não importa onde você estiver, nem como você estiver, a salvação de Jesus te alcançará no arrebatamento. Você ouvirá o toque da trombeta. Se a pessoa não está salva por Jesus, o juízo chegará na vida dele, não tem como se esconder. Mas para avisar a igreja, Jesus falou assim, o que não pode acontecer com vocês, em hipótese alguma, é que o vosso coração se sobrecarregue com as orgias do mundo, com as bebedeiras, com a embriaguez e com as preocupações. Aqui está a mensagem de Deus para nós que vivemos no tempo que antecede o arrebatamento. Ele falou, não pode acontecer, nunca aconteça com vocês, que o seu coração, ele fique sobrecarregado com as consequências da orgia. O que é coração sobrecarregado com as consequências da orgia? O termo orgia quer dizer um festim à carne. Um
culto à carne. Pode ver que muitas pessoas não conseguem viver uma vida normal se ele não estiver vivendo em função da sua carne. Não é só sexo, não é só sedução, é também olhos, é também sensualidade, é também o culto ao corpo, é também viver em função apenas do material. É o desligamento das coisas espirituais. Se o seu coração ficou sobrecarregado com as coisas relacionadas à sua carne, isso não poderia ter acontecido com você. Jamais aconteça com vocês. Porque se isso acontecer com você, aquele dia vai te pegar como um laço. Quem está me entendendo, diga amém. Tudo relacionado à carne. Então hoje muitas pessoas, eles não conseguem viver uma vida normal que não tenha relacionamento com as suas coisas da carne. Ele vive em função do seu prazer, da sua sedução, dos seus olhos, das suas vaidades, das suas comidas, e para ele viver é simplesmente viver no corpo. Quando a Bíblia fala, a vida que nós vivemos agora no corpo, ela está dizendo, existe uma vida fora do corpo. Essa não é a única forma de viver. Aprendemos isso recentemente aqui. Jesus disse, se aquele dia chegar na tua vida e você estiver sobrecarregado em função da sua vida puramente carnal, esse dia vai te apanhar como um laço. Quando você vê, você está pego. A segunda coisa que não pode acontecer, que Jesus avisou, você não pode chegar naquele dia e estar vivendo sobrecarregado com a consequência da embriaguez. O que é embriagar-se? Embriagar é você necessitar de qualquer coisa que cause algum efeito sobre a sua vida natural, racional. Por exemplo, as pessoas para viver no mundo, como é que o mundo consegue viver uma vida sem Deus? Para nós que temos Deus no coração, a gente olha para as pessoas que não têm Deus e fala, como é que eles conseguem viver sem Deus? Se embriagando. Eles não conseguem viver uma vida de cara limpa. Eles vão dizer para nós assim, olha, se eu não me embriagar, nada tem graça na vida. E com o que eles se embriagam? Com bebidas, com drogas, com programas, com esportes, com causas, com competições, com produções. É aquilo que entorpece as pessoas para eles entenderem que a vida é isso mesmo. Então um torcedor, ele fica embriagado com o seu time e para ele viver é torcer e é isso que o entorpece. Um consumidor compulsivo, ele fica embriagado com a sua compulsão e ele não consegue viver sem ela, é isso que entorpece ele e ele não consegue se libertar disso, ele se embriaga com isso. Uns com droga, outros com bebidas, outros com prazeres, outros com orgias. O fato é que a pessoa não consegue viver limpa. O coração dela sobrecarregou. A vida dela está lotada disso, está carregado. E Jesus disse, o que não pode é quando chegar esse dia da figueira brotar, quando a figueira brotar, levanta a vossa cabeça e fique sabendo, essas coisas vão acontecer. Não tem nada que vocês possam fazer para impedir. Isso vai acontecer com todo mundo. E para que vocês possam escapar. Quer ler comigo na sua Bíblia? Que é possível escapar? Vou ler com você Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Então você quer escapar? Quem quer escapar? Diga amém. Você não pode deixar o seu coração se encher das coisas da carne. Você não pode deixar o seu coração sobrecarregar das coisas que embriagam.
Alguém fala assim, eu não bebo, eu não fumo. Não. Não é disso que eu estou falando. Você deve saber quais são as coisas que te embriagam. As coisas que, sem ela, você não viveria uma vida normal. Você precisa delas. Você não conseguiria viver uma vida limpa sem elas. São coisas que te entorpecem. São programações. São coisas preparadas neste mundo para os filhos do mundo, que embriagou os filhos de Deus. E eles não conseguem viver sem elas. No livro do Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, você vai ver o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. João viu eles cantando isso no céu, antes que as 7 taças da ira de Deus fossem derramadas sobre a terra. E eles já estavam lá no céu cantando. Mas você vai ver perto dali, no capítulo 19 e no versículo 20, que Satanás, ele conseguiu marcar todo mundo com a marca da besta através da sedução. O que eu estou dizendo para os irmãos com isso? Muita gente está pensando que a grande tribulação, a fúria do inimigo, a ira de Deus. Não, o inimigo conseguiu marcar todo mundo e colocar todo mundo contra Deus. Não foi usando a sua fúria demoníaca, foi o seu poder de sedução. O diabo tem 2 formas de atacar o povo, e o povo de Deus principalmente. Uma é trazendo tribulação, é fazendo oposição à vida cristã. A Bíblia fala aquele que se levanta contra Deus, contra tudo que é de Deus, contra o culto, contra a igreja, contra o Espírito Santo, contra o Evangelho. Ele se opõe. Ele não quer que Deus apareça na sua vida. Ele não quer que Deus apareça na nossa reunião. Então ele não quer matar você, ele quer matar Deus na sua vida. Ele não quer que você não viva uma vida, ele não quer que você viva uma vida para Deus. Ele não quer que você reflita a imagem de Deus, é o que ele quer matar na sua vida. Mas quando ele não pode, como um opositor te vencer, ele ainda vem como sedutor. Em Apocalipse 19, 20, você vai ver que aquele que seduziu o mundo todo, levando as pessoas a adorarem a besta, adorarem o anticristo, a blasfemarem contra Deus, ele não fez isso com oposição, ele fez isso com sedução. Ainda para confirmar isso, você vai ler em 2 Tessalonicenses 2:9, que o aparecimento do homem do pecado, ou seja, do iníquo, é de acordo com o poder, a eficácia e toda sorte de engano de Satanás. A Bíblia está falando que a atuação de Satanás no mundo será eficaz. As pessoas ficarão encantadas com o seu projeto de vida. Esses 2 sistemas que já estão surgindo no mundo hoje crescente, o sistema político, ele criará uma forma, o anticristo criará uma forma de conduzir o mundo, que o mundo ficará apaixonado por ele. Essa marca da besta, que muitos pregadores já estão ironizando, falando que é nada, a marca da besta. Hoje nós já temos chip, todo mundo já vive chipado, tem chip para todo lado. Em Apocalipse 19, 20 diz que ele conseguiu marcar o mundo todo, não foi mostrando a sua fúria, o seu ódio e o seu poder, foi seduzindo a sua beleza, o seu governo, a sua eficácia. E é assim que esse sistema está se introduzindo no mundo, em forma de segurança, em forma de saúde, em forma de paz. E durante os 3 anos e meio, primeiro da grande tribulação, o mundo será controlado, marcado e tomará partido, e ninguém aceitará uma outra adoração que não seja a imagem da besta. Como que ele conseguiu isso? Segundo a eficácia de Satanás.
Por isso Jesus disse, olha, muita gente vai começar dizendo, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vão para cá, não vão para lá, porque o Espírito Santo ele está agindo no meio da igreja, no coração de cada um, para nos preparar para a nossa reunião com Cristo. Ele falou assim, o que não pode acontecer é o seu coração se embriagar com orgia, se embriagar com embriaguez e com as consequências das preocupações do mundo. 3 coisas que Jesus disse, isso não pode acontecer com vocês. Então não olhe para a posição de A ou de B. Como eu disse, se nós vivemos, vivemos para Deus, se morrermos, morremos para Deus, cada um dará conta de si mesmo. Olhe para o seu coração. Quem me entendeu, diga amém. Porque você é responsável pela salvação da tua alma. Ainda aí em Lucas 21, 19, eu não li, mas está escrito assim, olha, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ele não disse assim, olha, fique tranquilo que a tua alma está ganha. Profecia de Jesus, é na vossa perseverança que vocês vão ganhar a vossa alma. O que eu tenho que fazer? Ele falou, cuida do seu coração. Olha para ele está sobrecarregado do quê? Se ele estiver sobrecarregado de coisas referentes à carne, corre para Jesus e se livra delas. Você não é só carne. Você não vai conseguir satisfazer a sua carne, você não vai conseguir satisfazer os seus olhos, você não vai conseguir satisfazer os seus desejos. Não viva mais em função deles. Eles são insaciáveis. Você não é um corpo, você simplesmente habita num corpo, você é uma vida que veio da vida de Deus, que habita na carne, mas você não é só carne. Portanto, não deixe o seu coração ficar preocupado somente com isso. Senão esse dia será um laço para você. Não deixe o seu coração ficar embriagado com os encantamentos que o diabo criou para este mundo. É ele desfilando a sua capacidade de atrair, de seduzir, de corromper, de encantar, de dizer, olha, esqueça Deus, viva sem Deus, existe uma vida cheia de coisas que embriagam, que Deus não precisa participar disso. Por isso as pessoas não conseguem viver limpas. Você vai ver no dia de cada pessoa, das 24 horas do dia, tira o tempo que ela precisa para dormir, tira o tempo que ela precisa para trabalhar, e em todas as horas do dia que sobra, você vai ver ela apaixonada, embriagada com um monte de coisas que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a carne e tem a ver com as coisas deste mundo que nos embriagam. Esporte, novela, filme, bebidas, torcidas, questões, programas. Quem me entendeu, diga amém. E aí o tempo de Deus fica desse tamanho ou nada. E a gente fica discutindo ainda, não, eu creio que é assim, eu creio que é assado, porque vai ser desse jeito, vai ser daquele. Não, queridos, não entra nisso não. É uma disputa para fazer um pano de fundo, para distrair. Para você não ter tempo de olhar para o seu coração. Enquanto você fica tomando partido de A ou de B, discutindo isso ou aquilo, se vai acontecer, se não vai acontecer, você esquece de olhar para o seu coração. Olhe para ele. E vê como ele está. Se ele está vivendo uma vida puramente em função da carne, se ele está embriagado com esse programa ou com essa vida que o inimigo criou para o mundo viver longe de Deus, ou se ele está super preocupado com as coisas do mundo. Ou será que Jesus errou? Nós não vivemos super preocupados com as coisas do mundo? Será que nós deitamos preocupados com as coisas do reino dos céus? Até porque com as coisas do reino dos céus a gente não tem com que se preocupar. Olha o termo, pré-ocupar. Não existe preocupação.
Porque ocupação é presente, não tem como se ocupar com as coisas que ainda não vieram. É uma coisa inútil, é simplesmente uma distração. Eu só tenho como me ocupar com hoje. Por que eu vou me preocupar com aquilo que ainda não chegou? Não tem como se ocupar com aquilo que ainda não chegou. Quem me entendeu, diga amém. Eu só posso me ocupar do tempo presente. Mas o amanhã? O amanhã não chegou, portanto eu não posso me ocupar dele. Não posso me preocupar. Por isso a Bíblia nos ensina a fé do maná, a fé do pão de cada dia, a gente não se preocupar com o amanhã. A ocupação nossa deve ser, olha para o seu coração. Se você estiver preocupado com as coisas do mundo, em consumir, em aprender, em ter, em fazer, em chegar, enfim, são coisas que seduzem. Lembra do conselho de Jesus? Certa feita ele disse, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Estava caindo fogo do céu para queimar Sodoma e Gomorra. Anjos de Deus falando, Ló, escapa-te por tua vida, corre, está chegando o juízo de Deus ainda. E ela não conseguia deixar de olhar para trás. Nós sabemos, o Espírito Santo tem testemunhado no seu coração, eu sei disso. É missão dele. Que é chegado o tempo final, que a igreja está cumprindo o seu ministério aqui, que está acabando o tempo da igreja. Os acontecimentos que Jesus falou assim, olha, quando isso começar a acontecer, erga os olhos, levanta a vossa cabeça. Mesmo assim a gente abaixa a cabeça e vamos nos preocupar com as coisas do mundo. Falou, as preocupações do mundo vai fazer esse dia ser um laço na vida de muita gente. Nós temos que viver o tempo que temos que viver sem nos preocupar com o que virá. Em 2 Tessalonicenses 2:1, Paulo falou assim, irmãos, quanto à nossa reunião com Cristo, eu não quero que vocês se demovam facilmente da vossa posição. Nem por espírito, nem por profecia, nem por cartas. Vocês já estão sabendo que quando a trombeta tocar, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. É nessa perspectiva que nós vivemos, é nessa perspectiva que nós acordamos, é nessa perspectiva que nós dormimos todos os dias. Por quê? Porque disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5:9, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então nós não estamos preocupados com a vingança de Deus, nós estamos preocupados em corresponder ao seu amor para conosco. Então olhe para o seu coração e veja como ele está correspondendo ao amor de Deus em Cristo Jesus, ao amor de Deus ao Evangelho. Este livro foi escrito para nós por amor. Jesus disse, passarão os céus, passarão a terra, mas essas palavras não hão de passar. Estas letras estão aqui exatamente para nos salvar, para nos orientar. Não é para a gente tomar partido e discutir opinião. Porque se nós nos descuidarmos quanto a isso, vai acontecer de nós nos embriagarmos com as orgias, com as embriaguez, com as preocupações, e esse dia vai chegar e vai ser um laço na nossa vida. Profecia de Jesus. Você quer escapar das tribulações que virão sobre o mundo? Então você precisa vigiar e orar o tempo todo. Quem me entendeu, diga amém. Leia comigo aí na sua Bíblia, Lucas 21:36. É muito importante que você leia comigo. 21:35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Quem aqui vive na face da terra? Diga amém. Amém, nós vivemos aqui. Isso virá sobre todos que vivem na face da terra. Agora o 36. Vigiai, pois, a todo tempo. Olha aqui para mim, irmãos. Quanto tempo nós temos que vigiar? Todo tempo. Sabe o que é vigiar? É sentinela. Sentinela é vigia. Qual é a função dele? É observar quem se aproxima. Um sentinela, quando alguém se aproxima, ele vai dizer, quem é você?
Da onde você vem? Da parte de quem? O que você quer? São perguntas que um sentinela faz. Então você tem que ser vigilante no tempo do fim. Antes de você se entregar a uma causa, a uma questão, ou se embriagar com um programa, com uma coisa criada neste mundo, pergunta quem é, da onde é, para que veio, qual o objetivo, qual o propósito. O que isso quer comigo? Essa programação, onde ela nasceu, qual é o intento dela, quem ela quer alcançar? Ser vigilante. Jesus diz, você quer escapar? Então vigie. Cuide desse território aí que Jesus morreu por ele. Escreveu o seu nome no livro da vida. Porque existe um sedutor. Existe um adversário. Querendo te embriagar com coisas dele. Você quer escapar? Então vigie o tempo todo. E ore. Ore. Quem aqui sabe o que é orar? Diga amém. Orar é falar com Deus. Não pense que orar é aquela lista de pedido, aquela coisa chata, enfadonha. Falar, eu tenho que orar. Não, orar é relacionar-se. Relacionar com Deus é muito gostoso. Relacionar com Deus é falar com quem pode resolver o problema. Relacionar com Deus é falar com quem conforta, com quem cura, com quem orienta, com quem supre. Seja lá qual for a sua necessidade, seja lá qual for a sua carência, fala com quem resolve. Fala com ele. Relacionar é conversar. Fica vigilante e fale com Deus o tempo todo. Sabe o que vai acontecer? Você vai escapar do juízo de Deus que virá sobre este mundo. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos, num abrir e fechar de olhos, estaremos com o Senhor. Amém, queridos? Quando isso vai se dar? Não sei se hoje, amanhã, dia e hora, ninguém sabe. O que Jesus disse é, quando estas coisas começarem a acontecer, já começaram. Bramido do mar, já começou. Sinais no sol, já começou. Sinais no céu, já começou. Rumores de guerra, já começou. Terremoto em vários lugares, já começou. Quando isso começar a acontecer, olhe para a figueira já brotou. A geração da figueira já está passando. Levante a vossa cabeça, e não é para ficar com medo, ele falou, fiquem felizes, exultai, porque está muito próximo a vossa redenção. Está chegando o tempo de Jesus reinar sobre este mundo, esmagar Satanás com todo o seu engano, com toda a sua rebelião e implantar o seu reino eterno na terra. Amém, queridos? E nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.